Muita alegria que eu estou aqui com os irmãos nessa noite, celebrando 41 anos de existência dessa igreja, nessa cidade. 41 anos que certamente essa cidade tem sido abençoada por essa igreja. Meu pai ele tinha muito desejo de ser pastor, mas não teve o privilégio. Mas eu guardei uma frase que ele sempre falava para mim. Olha, Abel, se o mundo não está pior é porque a igreja de Jesus ainda está presente no mundo. Se não está melhor é porque a igreja de Jesus talvez não esteja trabalhando tanto também. Mas essa cidade ela tem sido abençoada pela presença dessa igreja nessa cidade. Essa cidade ela não está pior porque essa igreja se faz presente aqui, proclamando o nome de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo tem agido nessa cidade por meio da vida dos irmãos, abençoando essa cidade. Então, que é um motivo, como disse o irmão Renato várias vezes, Irmão Renato, é motivo de grande alegria, é motivo de nós sermos gratos ao nosso Deus por esses 41 anos de existência. É bastante tempo, E o nosso desejo é que eu venha aqui pregar nos 92, para a glória... 92 não, 82, Para fazer a conta certa aqui. Nos 82, para a glória de Jesus. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Quero trazer o abraço da Igreja Batista no bairro Goiânia, em Belo Horizonte, a igreja a qual eu sou pastor, e que permitiu, cedeu para que eu estivesse com os irmãos aqui neste final de semana. Minha esposa está ali, fica em pé, essa mocinha aí, é minha esposa, já estamos casados há 16 anos, e eu não casei com ela quando ela ainda era menor de idade, podem ficar tranquilos, ela já era bem grandinha, ou já maior de idade quando nos casamos, então não se enganem por essa aparência, tem mais tempo do que imaginam. Mas... Tendo dito tudo isso, irmãos, eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos pela confiança em nos fazer esse convite, para que juntos celebremos ao nosso Deus por esses 41 anos de existência da primeira igreja batista em Congonhas. Obrigado, mocinha, Deus abençoe, pela primeira igreja batista em Congonhas. Que vai dar certo. E... que eu espero que neste final de semana, nessas noites e na manhã, na parte da manhã, eu seja usado pelo Espírito Santo de Deus para falar ao coração dos irmãos, para falar ao coração daqueles que nos visitam, e que a palavra de Deus encontre lugar no coração de cada um de nós. Amém? Então, peço aos irmãos que abram suas Bíblias, lá em Lucas, capítulo 4, versículos 22 a 30. Lucas 4, versículos 22 a 30. Nós vamos ler daqui a pouquinho, e aí no momento da leitura eu convidarei os irmãos para que, se puderem, se coloquem em pé, tá bem? Lucas 4, de 22 a 30. E como disse o irmão Renato, vocês têm como proposta para esse final de semana o assunto ou o tema salvação, que é algo que os irmãos acreditam que é o motivo pelo qual essa igreja está presente nessa cidade. A primeira igreja batista em Congonhas deseja proclamar a salvação por meio de Jesus Cristo a essa cidade, para que essa cidade conheça o nome do nosso Salvador e por ele seja salva. Este é o desejo dos irmãos, este é o objetivo, este é o alvo, esta é a motivação pela qual os irmãos se fazem presentes aqui nessa cidade. Então, com base na informação que eu recebi, nós preparamos 3 mensagens no livro de Lucas, que podemos dizer, o primeiro o primeiro volume do livro Lucas Atos, Então está diretamente relacionado com o tema o versículo escolhido pelos irmãos, e nós iremos pregar 3 mensagens a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo conforme Lucas. Está escrito assim, Lucas capítulo 4, de 22 a 30. Todos davam bom testemunho dele, e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. E dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias,
quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Só estamos diante da tua palavra e o nosso desejo é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Fale a nós nessa noite, para a glória do Senhor, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos querendo podem assentar-se. Acredito que os irmãos já tenham o hábito, considerando que os irmãos foram pastoreados pelo meu amigo, pastor Felipe Mercadante. Então, eu quero incentivá-los a permanecerem com suas Bíblias abertas durante toda a exposição, para que vocês confiram aquilo que nós formos dizendo a partir do texto lido. O título da nossa mensagem nessa noite é A Salvação é para quem crê. A salvação é para quem crê. Se você observar o Evangelho de Lucas, até o capítulo 4, nós não temos nenhum milagre, nenhum relato de milagres realizados por Jesus. Até o capítulo 4 de Lucas, até exatamente o versículo 30, onde nós lemos até então, Jesus ele não curou pessoas, Jesus ele não alimentou multidões, Jesus não expulsou demônios, Jesus não fez nenhum milagre, nada que fosse sobrenatural. Isso é muito importante, porque se você voltar a alguns versículos anteriores ao que nós lemos, o texto vai nos dizer que Jesus ele chega em Nazaré e ele é convidado a fazer a leitura na sinagoga, e então ele pega o livro do profeta Isaías e ele lê exatamente o capítulo 61, versículos 1 e 2, onde Jesus vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele e o ungiu para evangelizar os pobres, enviou-o para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, após Jesus dizer essas coisas, ele fecha o livro, devolve o livro e diz, olha, essas palavras acabaram de se cumprir. Essas palavras estão se cumprindo. E quando Jesus diz isso, ele está dizendo, olha, as promessas feitas por Deus, por meio do profeta Isaías, de que ele enviaria o seu ungido, de que ele enviaria aquele que iria evangelizar os pobres, que ele enviaria aquele que iria libertar os cativos, que ele enviaria aquele que, por meio do poder do Espírito, proclamaria o ano aceitável do Senhor, ou seja, o ano em que todos aqueles que que tinham as suas dívidas impagáveis teriam as suas dívidas perdoadas, os que haviam se tornado escravos seriam libertos. Todos este ano acaba de se cumprir. E aí o texto diz que quando Jesus fecha o livro, as pessoas ficaram com os olhos fixos nele. Se você ler em Marcos este mesmo texto, você vai ver que antes de Jesus dizer isso, antes dessa narrativa, Jesus realizou muitos milagres. Jesus curou pessoas, Jesus multiplicou alimentos, ele andou sobre as águas, ele acalmou a tempestade. Se você observar o livro do evangelista Mateus, no capítulo 13, acontece essa mesma narrativa, mas antes disso, Jesus realizou vários milagres. Porém, Lucas ele faz questão de colocar essa palavra de Jesus, essa narrativa de Jesus sendo rejeitado em Nazaré, antes que ele realizasse qualquer milagre. Por que Lucas faz isso? Porque o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de colocar esse relato, essa narrativa, antes que Jesus realizasse qualquer milagre. Porque eu quero fazer uma afirmação a partir disso. Porque a salvação nos é dada
por meio da fé na palavra de Deus revelada em Jesus. A salvação nos é dada por meio da fé na palavra de Deus revelada em Jesus. Os milagres, os sinais, os prodígios não têm o objetivo de levar o pecador à salvação. Os milagres, os sinais e os prodígios não têm o objetivo de quebrantar o coração endurecido do pecador. Até porque muitas pessoas viram os sinais, muitas pessoas viram os milagres, e muitos desses que viram sinais e milagres não creram. Muitos desses que viram sinais e milagres não tiveram seus corações convertidos. Mas o que tem poder de levar o ser humano pecador a crer em Jesus Cristo é a pregação do Evangelho. É a proclamação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pregação da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17. E, portanto, nós veremos quem fica aquém dessa salvação. Quem são aqueles que ficam aquém da salvação que nos é dada por meio da fé na palavra de Deus? Nós percebemos por meio deste texto que ficam aquém da salvação, que não são salvos aqueles que duvidam de Jesus. Versículos 22 e 23. Não são salvos aqueles que duvidam de Jesus. O texto inicia, como eu disse, apresentando uma tensão entre as pessoas que ouviam Jesus. Elas não podiam negar o poder com que Jesus falava aquelas palavras. Aquelas palavras ditas pelo profeta Isaías, lidas por Jesus, ganhou uma tonalidade diferente. Mas dizer que nele se cumpria tudo aquilo era algo que pareceu demais para aquelas pessoas. Eles, ouvindo Jesus ler aquelas palavras, eles ficaram impressionados com Jesus dizendo tudo aquilo, lendo tudo aquilo, porque nós podemos ver no livro do evangelista Lucas mesmo, que eles vão reconhecer que Jesus ele ensinava com autoridade, não com a mesma autoridade dos escribas e dos fariseus. Então, quando Jesus abria a boca e proclamava a palavra de Deus, as mesmas palavras que eram lidas pelos escribas, as mesmas palavras que eram lidas pelos fariseus, as mesmas palavras que eram lidas pelos rabinos ou qualquer outra pessoa que pudesse fazer a leitura deste texto, quando elas são lidas por Jesus, elas ganham uma tonalidade diferente. Elas chegam ao ouvido daquelas pessoas de forma diferente por causa da autoridade com que Jesus falava. Entretanto, Jesus dizer que ele era o ungido, prometido por meio do profeta, aquele que traria salvação, que traria o reino de Deus, isso para eles era demais. Por isso que o texto nos diz que todos eles se maravilhavam das palavras de Jesus. A palavra que aparece aqui para maravilhar tem uma ideia de estranhar, tem uma ideia de se incomodar com essa palavra. É se maravilhar no sentido de achar estranho. Como assim? O que ele está querendo dizer com isso? Essa ideia é um maravilhar de ficar assustado. E por isso eles não conseguiram aceitar as palavras de Jesus. E o motivo que os levou a duvidarem que Jesus realmente era quem ele afirmava ser, era o fato de elas conhecerem Jesus. Jesus é o filho de José. É aquele menino que a gente viu crescendo aqui na nossa comunidade. É aquele menino que a gente viu o José, o carpinteiro, ensinando a ele o ofício da carpintaria. Vamos refletir um pouco, irmãos. A fama de Jesus estava se espalhando por toda a região. Alguns dias antes, Jesus foi batizado por João Batista. Certamente essa notícia chegou até aquelas pessoas. E não somente chegou a notícia de que Jesus havia sido batizado, mas certamente chegou a notícia de que quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz, o Espírito Santo, melhor dizendo, veio até Jesus em forma de pomba, e ouviu-se a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, aquele em quem me agrado, aquele em quem eu tenho prazer. Mas se tratava do filho de José, o menino que a gente viu crescer, o filho do carpinteiro.
Não faz sentido. O filho de José não pode ser o filho de Deus. Este menino que eu mesmo carreguei ele no colo não pode ser o filho de Deus. Não pode ser o Deus encarnado. Não pode ser aquele que morreu pelos pecados da humanidade e que ressuscitou. Isso é demais. A não ser que houvessem provas. Então, aquelas pessoas querem que Jesus lhes dê sinais. Aquelas pessoas, Jesus vai dizer isso porque Jesus sabe o que se passava no coração daquelas pessoas. Jesus está dizendo, vocês vão dizer para mim, médico, cure a si mesmo. Realize no nosso meio tudo que você realizou lá em Cafarnaum. Talvez, se você realizar essas coisas, talvez se você realizar esses sinais, talvez se você realizar esses milagres, a gente possa acreditar em você. Muitas vezes, nos nossos tempos, as pessoas ainda falam isso. Olha, se Jesus... Eu já ouvi pessoas dizendo, olha, se Jesus resolver realizar esse milagre na minha vida, então eu vou entregar minha vida para Ele. Se Jesus resolver esse problema na minha família, então eu vou confiar realmente em Jesus. Se Ele curar a minha filha, o meu filho, o meu pai, a minha mãe, então eu irei acreditar em Jesus e eu entregarei a minha vida para Ele. Eu quero dizer para você, meu amigo, que está aqui visitando-nos nessa noite, se você não crê em Jesus com base somente na palavra dEle, Ele pode ressuscitar um defunto na sua frente que você não vai crer em Jesus. Porque a palavra de Deus é suficiente para quebrar o coração do ser humano pecador e levá-lo à salvação. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes as pessoas estão à procura de sinais e milagres e prodígios. É isso que elas querem ver. E certamente, se os irmãos tivessem anunciado aqui durante as últimas semanas que esta seria uma noite de sinais e milagres e curas, não haveria lugares nesses bancos e talvez até do lado de fora das portas, que viria um profeta lá de Belo Horizonte que iria curar todo mundo. Estaríamos abarrotados de pessoas aqui. Mas este não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele veio para morrer. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o evangelho é este, que Jesus Cristo, o evangelho é que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Este evangelho, Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que ele não se envergonha do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação do que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque como está escrito, o justo viverá pela fé, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do início ao fim é pela fé somente, fé na palavra de Deus. Então aquelas pessoas começaram a falar, Jesus começou a dizer isso porque ele sabia que o que se passava no coração daquelas pessoas. Realize sinais, realize milagres, cure o seu próprio povo e então nós iremos crer em você. Lembram-se que eu fiz questão de enfatizar que até aqui Lucas não relata nenhum milagre. Não quer dizer que não houve milagres. Não é isso. Mas a ênfase de Lucas é exatamente mostrar que a palavra de Jesus é suficiente. Se a palavra não for suficiente para que você creia, não espere as bênçãos da salvação. Jesus ele realizou muitos milagres. Jesus ele curou pessoas, sim, ele fez isso. Jesus ele deu vista aos cegos, ele fez paralíticos andar, ele ressuscitou pessoas. Jesus realizou tudo isso. Mas por que ele fez todas essas coisas? Para mostrar que o reino de Deus havia invadido a história. Essa é uma das ênfases de Lucas. Lucas deseja nos mostrar que o reino de Deus invadiu a história dos homens. E quando o reino de Deus invade a história dos homens, tudo aquilo que está distorcido, tudo aquilo que está quebrado por causa do pecado, o reino de Deus corrige. Como nós iremos experimentar de forma plena na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque todas essas coisas serão passadas.
É promessa da palavra de Deus para nós. Então, quando Jesus realiza todos esses milagres, em certa ocasião, João Batista foi preso e começou a ficar preocupado. Será que este a quem eu anunciei é mesmo o Messias, o Cristo, ou temos que esperar outro? João Batista, lá da prisão, manda os seus discípulos irem perguntar a Jesus. E aí, quando os discípulos de João se aproximam de Jesus e perguntam: Mestre, João nos mandou perguntar se você é o Messias, o prometido, ou se nós devemos aguardar outro. O texto diz que Jesus não responde àqueles homens. Jesus cura muitas pessoas, vira para os discípulos de João e fala assim: vá lá e anuncie a João o que vocês estão vendo. Que os cegos estão, que os paralíticos estão andando, que os cegos estão vendo, e que as boas novas do Evangelho estão sendo pregadas aos pobres, as boas novas do reino estão sendo pregadas aos pobres. O que Jesus está querendo nos mostrar com isso é que aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que creem em Jesus Cristo, vão experimentar as bênçãos da salvação, de forma precária nessa vida e de forma plena na eternidade. É essa a promessa. Então não adianta esperar as bênçãos da salvação sem crer naquele que é o detentor de todas essas bênçãos, que é o próprio Jesus. Então ficam aquém da salvação aqueles que duvidam de Jesus, que querem que Jesus dê mais uma prova. Se ele provar mais uma vez, então eu vou acreditar. Se ele realizar mais este sinal, eu vou acreditar. Se ele resolver mais este problema, eu vou acreditar. E fica exigindo provas e mais provas e mais provas. E elas nunca serão suficientes. Porque para quem não crê, nenhum milagre, nenhum sinal é suficiente. Mas para aquele que crê, não é necessário nenhum sinal. Mas os que creem veem sinais. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ficam aquém da salvação aqueles que rejeitam Jesus, versículos 24 a 27. Fica aquém da salvação aqueles que rejeitam a Jesus, versículos 24 a 27. O texto diz assim: Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Jesus, então, ele busca no Antigo Testamento, na história de Israel, dois personagens muito emblemáticos na história de Israel, para mostrar como que Israel sempre rejeitou os seus profetas, como que sempre Israel rejeitou aqueles que o próprio Deus enviou a Israel. Então ele conta a história de Elias. E ele vai dizer que, olha, no tempo de Elias, havia muitas viúvas em Israel. Mas Elias não foi enviado a nenhuma dessas viúvas, a não ser na viúva de Sarepta, lá que fica em Sidom. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, Elias era o profeta de Deus. Elias era aquele que proclamava a palavra de Deus. Mas Elias foi rejeitado pelo seu povo. Elias foi rejeitado por Israel. Acabe odiava Elias. Elias ele profetizou no tempo do rei Acabe. E Elias, sobretudo ali influenciado por sua mulher Jezabel, por muitas vezes, influenciado por sua mulher Jezabel, por muitas vezes tentou contra a vida de Elias. Chegou um momento que depois que Elias teve aquela história, aquele relato onde nós somos informados que lá no monte, Elias, juntamente com os profetas de Baal, ele ora para que desça fogo do céu, e Deus manda fogo do céu, e o sacrifício que Elias prepara para Deus é queimado completamente, e então Elias mata todos aqueles profetas. Depois disso, quando a Jezabel fica sabendo, ela fala, olha,
eu prometo que amanhã acontecerá a Elias o mesmo que aconteceu a esses profetas. Eu prometo que vai acontecer. Então ela jura a morte, ela promete que ela vai dar um jeito com que Elias fosse morto. Então aquele profeta de Deus é rejeitado pelo povo de Deus. Mas então ele vai a Sidom, a terra do não povo de Deus, a terra daqueles que não faz parte do povo de Deus. E lá naquela terra o texto nos conta que ele chega na casa daquela mulher, pede ela um pouco de água, para você quiser conferir, 1 Reis, capítulo 17, ele vai à casa daquela mulher, pede ela um pouco de água, quando ela está indo buscar água, ele fala assim, me dê um pouco de comida também. A mulher vira para Elias e fala, olha, o que eu tenho aqui é um pouco de farinha e um pouco de azeite, que eu vou preparar um pão, eu e o meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada, porque havia uma grande fome naquela época, na região. E então Elias fala, olha, pode me dar este alimento, porque não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Ela, confiando na palavra do profeta, ela então prepara um pão para aquele profeta, dá a ele de alimento, e o texto diz que não faltou azeite na botija, não faltou farinha, aquela mulher se alimentou e ela e o filho dela permaneceram vivos. Mas aí aconteceu que o menino morreu. E a mulher procura Elias e fala, o que você veio fazer aqui? A gente já ia morrer, íamos morrer eu e ele juntos, ia ficar tudo bem, pelo menos a gente ia morrer. Agora o meu filho morre e eu fico viva. E qualquer irmã que tem um filho sabe que não é aceitável que uma mãe enterre o próprio filho. Ela prefere morrer junto ou morrer antes, mas nunca enterrar o próprio filho. E então ela fica revoltada com Elias. E o texto diz que Elias pega aquele menino, leva para o quarto, se deita sobre aquele menino 3 vezes e ele é trazido à vida novamente. Ou seja, a mulher que creu na palavra do profeta experimentou o milagre. A mulher que creu na palavra de Deus experimentou o milagre. Ela viu o sinal. E não se apressem, porque o verdadeiro milagre nós vamos dizer qual que é ele amanhã à noite. O verdadeiro milagre será dito. Que verdadeiro milagre é esse que nós experimentamos quando nós cremos na palavra de Deus? Vai ser dito amanhã à noite. Então, um spoiler aí, então não falte. Se você quer saber qual milagre nós experimentamos quando nós cremos em Jesus. Porque senão você vai assim, então eu vou crer em Jesus e eu vou ser curado. Pode ser. Ele tem poder para isso. Mas o grande milagre nós vamos falar amanhã. E então aquela mulher creu na palavra do profeta, ela experimentou o milagre. Aí Jesus conta a história de um outro profeta, Eliseu. E aí Jesus fala assim, havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu não foi enviado a nenhum desses leprosos de Israel, mas foi enviado a Naamã, o sírio. Ou seja, Naamã, o comandante do exército sírio, que era inimigo do povo de Israel, que havia levado uma menina para a casa dele como escrava. Quando essa menina descobre que o senhor dela, Naamã, era leproso, ela fala para a esposa de Naamã, olha, se o meu senhor conhecesse o profeta que há na minha terra, ele seria curado. Essa notícia chega ao ouvido de Naamã, ele vai até Israel, procura o rei Jotão. O texto nos diz que o rei fica revoltado com Naamã, e então procuram Eliseu. Eliseu manda com que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. O texto diz que Naamã fica revoltado porque ele acha isso um absurdo, sendo que na terra dele haviam rios muito mais limpos do que em Israel, do que o Rio Jordão. E aí então um servo do Naamã vira assim, Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, o senhor faria? O Naamã fala assim, faria. Isso está relatado lá em 2 Reis, capítulo 5, tá, irmãos? 2 Reis, capítulo 5. Faria. Pois é, ele te pediu uma coisa tão simples, é só você confiar na palavra dele e mergulhar 7 vezes. Lembrem-se que a cura não está no ritual feito, mas na fé, na palavra proclamada pelo profeta. Não é o ritual pelo ritual, mas é confiar na palavra. E então, quando ele confia na palavra do profeta e mergulha 7 vezes, o texto diz que ele sai de lá e a sua pele parecia a pele de um bebê. Aquele homem é curado. Ele foi curado por quê?
Porque ele confiou na palavra, ele acolheu a palavra. Então, aqueles que rejeitam a palavra de Jesus, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que não creem, que não depositam a sua fé na palavra de Deus, mas rejeitam essa palavra, não podem ser salvos. Então, meus irmãos, meus amigos, você precisa crer na palavra de Jesus somente. Uma coisa simples. Naamã, você faria uma coisa, se fosse uma coisa muito difícil, você faria, Naamã? Faria. Pois é, Senhor. Ele só te pediu para você dar 7 mergulhos. Confia na palavra do profeta. É uma coisa simples. Mas eu não preciso fazer nada, Abel, para ser salvo? Não. Eu não preciso pagar promessas? Não, você não precisa pagar promessas. Eu não preciso fazer um ritual com sacrifícios e penitências? Não, você não precisa fazer um ritual com sacrifícios e penitências. Você não precisa de fazer mais nada, a não ser confiar em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão não fez nada além do que crer na palavra de Deus. Claro que ao crer na palavra de Deus, isso leva Abraão a uma ação que comprova a sua fé. Mas ele só age porque ele creu na palavra. E aqui vai ter uma instrução para os irmãos e amigos. Fé tem a ver com algo que Deus já revelou. Fé tem a ver com aquilo que Deus falou. Às vezes, talvez tenha algum irmão aqui que segunda-feira vai fazer uma entrevista de emprego. Não estou revelando, tá? Talvez tenha. Aí na segunda-feira você vai lá fazer uma entrevista de emprego. Aí chega o irmão Renato, nesse irmão fala assim, meu irmão, vai lá. Eu tenho fé que você vai conseguir um emprego. Isso é torcida. É só torcida. Fé é, se Deus tiver dito, por acaso, por uma revelação especial, não sei, para o irmão Renato, fala assim, olha, Deus vai dar o emprego a ele, aí ótimo, aí ele tem fé, porque Deus já revelou. Então nós temos fé naquilo que Deus já revelou. E onde nós temos a revelação da palavra de Deus? Na Escritura Sagrada. Então nós devemos confiar naquilo que está registrado, inspirado por Deus, que é a autoridade, é a única revelação autoritativa para o povo de Deus. Então você precisa crer na palavra de Jesus. Se você não crer, você vai rejeitar Jesus. E então você vai ficar aquém da salvação. A fala de Jesus retrata o que Israel sempre fez. Rejeitou todos aqueles a quem Deus enviou. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e expulsa aqueles que lhes são enviados. Se você soubesse o que é necessário para conseguir a salvação de vocês, se você soubesse, Jesus disse essas palavras no Evangelho de Lucas, quando ele estava entrando em Jerusalém. João capítulo 1, versículos 11, a partir do versículo 11, Jesus veio para que eram seus, para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito, o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, e nem nasceram da carne, mas nasceram da vontade de Deus. Então é isso, meu amigo, é isso, meu irmão. Você precisa crer em Jesus Cristo, você precisa receber Jesus, você precisa, usando uma linguagem muito popular, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Somente assim você pode ser salvo, porque não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus quer nos revelar. Ela quer nos revelar Jesus. E por meio dela, crendo em Jesus, você é salvo. Mas ficam aquém também da salvação aqueles que expulsam Jesus. E olha que interessante, como que a rejeição ou a rebeldia do ser humano para com Jesus, ela é progressiva. Primeiro, duvida de Jesus. Será que ele é isso mesmo, tudo isso que eles estão... Será que esse Jesus é tudo isso que a igreja batista lá de Congonhas prega? Será que esse Jesus é tudo isso? Vou lá, quem sabe ele não prova, né, realizando uns milagres, uns sinais.
Minha família está tão difícil. Aí às vezes a gente acha que a gente prega o evangelho quando a gente fala para a pessoa assim, olha, seu casamento é difícil, vamos para a igreja. Não, isso não é pregar o evangelho, não, irmão. Pregar o evangelho é falar que Jesus salva. E talvez ela vai crer em Jesus, aquele irmão ou aquela pessoa vai crer em Jesus, e talvez a esposa ou o marido vai continuar sendo a mesma coisa. E o casamento vai continuar difícil do mesmo jeito. Mas ela ouviu o evangelho, ela creu em Jesus, vai para o céu. Teve a alma salva. Mas, claro, nós sabemos, sim, que Jesus ele tem poder para restaurar os lares, restaurar os casamentos, curar os enfermos. Ele tem poder para fazer isso. Eu tenho certeza que nessa igreja aqui, nós temos irmãos que podem contar testemunhos de milagres realizados nas suas vidas, de casamentos restaurados, de relacionamentos de pai com filhos renovados e restaurados. Eu tenho certeza que nós temos aqui nesta igreja relatos de irmãos que tiveram as suas vidas transformadas, de que não sabiam amar as suas esposas e aprendeu a amar as suas esposas com Jesus, de mulheres que não sabiam ser submissas aos seus maridos e que aprenderam a se submeter ao esposo com Jesus, que restaurou o seu lar, pessoas que eram endividadas porque não sabia gastar o dinheiro, mas Deus deu sabedoria e ela conseguiu reorganizar a sua vida financeira com os recursos que Deus já dava. Deus já dava os recursos, mas ela não sabia cuidar. Eu tenho certeza que nessa igreja nós temos relatos desses tipos, não estou falando aqui exatamente isso, mas coisas desse tipo nessa igreja, porque Jesus realiza milagres nas nossas vidas. Mas o grande milagre é a salvação. Só que aí as pessoas rejeitam, elas começam nessa progressão de duvidar, de questionar, de não acreditar, e em não acreditando, elas rejeitam a Jesus, e não rejeitando, elas expulsam Jesus. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai virar para o povo de Israel e falar assim, vai dizer o seguinte, olha, vocês estão querendo sinais, mas não será dado nenhum sinal a essa geração incrédula e perversa. Então, a incredulidade leva à perversão. Falta de fé em Jesus não é só, eu não creio em Jesus, eu creio em outras coisas. Isso não é só uma questão de crer ou não crer. É uma questão de perversidade. Quem não crê em Jesus assume uma postura de perversidade perante Deus. Não será dado nenhum sinal a essa geração incrédula e perversa, a não ser o sinal de Jonas. A não ser o sinal de Jonas. E o que Jonas fez? Pregou em Nínive e o povo se arrependeu, sem fazer nenhum sinal, sem realizar nenhum milagre. A pior pregação da história é a pregação de Jonas. Ele chegou na cidade de Nínive e falou, em 40 dias essa cidade será destruída. Foi a única coisa que Jonas fez. Ele não abriu um texto sagrado, ele não preparou um texto com uma grande hermenêutica, com uma ótima homilética, uma grande oratória, ele não preparou um raciocínio lógico, ele não fez nada disso, ele só falou, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. O texto diz que todos se arrependeram. E o rei proclamou um decreto de jejum para toda a cidade, até os animais. Então, este é o sinal. Qual que é o sinal? A pregação é suficiente. A proclamação é suficiente. Não precisa de milagre, não. Vocês estão pedindo sinais? Olha para Nínive. Não teve sinal nenhum lá. Foi a pior pregação da história, aquele povo se arrependeu. E vocês, com os sinais, com os milagres sendo realizados, não creem. Sabe por quê? Porque vocês são perversos. Incredulidade é perversidade. E isso nos leva a expulsar Jesus. Olha o que o texto nos diz. Lucas capítulo 4, versículos 28 e 29. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus confronta aquelas pessoas com seus próprios pecados. Ele fala para eles, olha, vocês são como o povo do tempo de Elias e Eliseu. Vocês rejeitam o profeta. Vocês rejeitam aqueles que Deus envia. Vocês não recebem aqueles que Deus colocou no meio de vocês para proclamar a vocês uma palavra de salvação. E aí, quando Jesus diz isso, o texto nos diz que aquelas pessoas, então, todos que estavam na sinagoga,
se encheram de ira e então foram expulsar Jesus da cidade. Foram expulsar Jesus da cidade. João capítulo 3, versículo 19, Jesus vai dizer, João diz o seguinte, que a luz brilhou diante dos homens, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não desejaram a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas expulsam Jesus porque quando elas se aproximam de Jesus, elas são obrigadas a reconhecer que são pecadoras. Aqueles que rejeitam Jesus são aqueles que, ao se depararem com seus pecados, não querem abandonar os seus pecados. Aqueles que rejeitam Jesus são aqueles que, quando olham para aquele que é perfeito, que é santo, justo e bom, e olha para si mesmo e, em se comparando com aquele que é perfeito, santo e justo e bom, são obrigadas a reconhecerem que não são tão boas quanto achavam que eram, ou elas se prostram aos pés desse clamando por misericórdia, por socorro, ou elas o rejeitam, ou elas o expulsam. Fala assim, olha, sai de mim, sai de perto de mim. Pedro, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, você, logo no capítulo 5, o capítulo a seguir de Lucas, Jesus diz para Pedro, Pedro, lance as redes novamente, e Pedro vira para Jesus e fala, mestre, nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por causa da sua palavra, confiados na sua palavra, nós lançaremos as redes novamente, e então eles lançam as redes, e o texto nos diz que ali eles conseguem pescar, fazer uma pesca maravilhosa, que haviam tantos peixes que os barcos começaram a afundar, eles precisaram chamar ao auxílio e a ajuda dos amigos, dos outros pescadores, para conseguirem chegar à praia. E então, quando Pedro chega à praia e olha para Jesus, ele fala, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro olha para Jesus e vê o poder de Jesus, vê a santidade de Jesus, vê a glória de Deus revelada em Jesus, e então Pedro imediatamente reconhece a sua pecaminosidade, então o desejo dele é, se afaste porque eu sou pecador, mas você é santo, e se você é santo porque você é Deus, e se eu sou pecador, eu mereço a morte, eu mereço ser destruído, então se afaste. Mas nós sabemos como que Jesus cuidou ou tratou com Pedro. Mas aqueles que não querem abandonar os seus pecados vão desejar expulsar Jesus, vão desejar que Jesus se afaste deles. O apóstolo Paulo ele vai dizer que Jesus Cristo ele veio salvar os pecadores. E Paulo vai dizer, ele veio salvar pecadores dos quais eu sou o pior. E eu já ouvi muitas vezes as pessoas fazendo piadas com esse versículo, falando assim, não, eu discordo desse versículo. Porque Paulo disse isso, que ele é o pior pecador, é porque ele não me conheceu. Porque eu que sou o pior pecador. Já vi algumas pessoas fazendo piada com esse versículo, mas não conseguem entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. O apóstolo Paulo está mostrando com isso que ele tem ele tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor Deus, ele conhecia Deus de tal forma que quanto mais ele conhecia Deus, pior ele se percebia. E ele conseguia ver a sua pecaminosidade de uma forma tão profunda que ele era obrigado a reconhecer que ele era o pior de todos, que ele olhava para Deus, Deus santo, olhava para si, via todos os seus pecados e falava assim, não é possível que exista alguém pior que eu. É isso que Paulo está querendo dizer, meu irmão, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se relaciona com Deus, a única coisa que pode acontecer com você é você descobrir quão pecador, quão mal você é. Só que se você não clama a Deus por misericórdia e graça, se você não faz como o profeta Isaías, lá no capítulo 6, ai de mim, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, se você não reconhece que você está perdido e que você precisa de socorro, o que você vai querer fazer é afastar Jesus, expulsar Jesus. Por isso as pessoas às vezes não querem crer em Jesus. Por isso que às vezes as pessoas não querem entregar as suas vidas a Jesus. Porque as pessoas se acham boas. Talvez você, meu amigo, você vira para mim e fala assim, que é isso, pastor? Mas eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal para ninguém. Eu não mato, nunca matei ninguém. Eu não tenho nenhum tipo de vícios. Nenhum tipo de vício. Eu respeito a minha esposa. Eu respeito os meus filhos. Como pode uma pessoa assim, boa igual eu,
Mereceu o inferno? Não, claro que não. Mas se você conhecer Jesus, meu amigo, você vai ser obrigado a descobrir que você é pior do que você imagina. Porque quando eu conheci Jesus, eu vi que eu era muito pior do que eu desejava, do que eu imaginava ser. Conta-se que Charles Spurgeon uma vez disse algo interessante, que se alguém falar mal de você, não precisa ficar com raiva não, porque ela ainda foi generosa. Porque você é muito pior do que o que ela disse. Nós somos maus. E nós somos obrigados a reconhecer a nossa pecaminosidade quando nós nos deparamos com Jesus. Olha quem são vocês, Jesus dizendo. Vocês são aqueles que rejeitaram Elias, que rejeitaram Eliseu, e agora estão me rejeitando. Vocês estão fazendo só o que vocês sabem fazer mesmo. Rejeitar a Deus e aqueles a quem Ele envia. É isso que o ser humano faz. E aí, quando nós somos confrontados com isso, se nós não somos quebrantados, nós expulsamos Jesus e ficamos aquém da salvação. Só que Jesus, ele não é um coitado. Jesus não é um coitado. Ele é o Filho de Deus, o Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta toda a criação pelo poder da sua palavra. Aquele que falou que ninguém pode matá-lo, ninguém pode tirar a vida dele, mas ao contrário, ele mesmo a entrega e a toma de volta, porque o Pai o deu poder para isso. Esse é o Jesus Cristo a quem nós cremos. E essas pessoas que duvidam de Jesus, que rejeitam Jesus, que tentam expulsar Jesus, no final das contas, essas pessoas perdem Jesus. Versículo 30, que está escrito assim: Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Eles tentaram levar Jesus a um lugar alto, onde eles iriam lançá-lo abaixo, e o texto diz que Jesus, passando pelo meio deles, foi embora. É interessante, porque você imagina, vamos tentar imaginar, não é exatamente isso, mas vamos tentar imaginar esse cenário. E eu estou aqui, e aí eu tento sair desse ambiente e vocês não querem que eu saia, ao contrário, vocês querem me pegar e me levar lá, tem uma montanha lá, né? Lá naquele alto lá e me lançar lá de cima. Eu vou conseguir sair? Vou ou não vou? Sem chance. Vocês vão pegar. Ainda mais que tem um tanto de homem mais forte que eu aqui. Vão pegar. Só que simplesmente eu saio. E ninguém consegue me segurar. Jesus está realizando o milagre que eles queriam ver. Mas o milagre que eles queriam ver foi um juízo para eles. Não vão ver milagre nenhum. O milagre que vocês vão ver é um juízo. Perderam Jesus. Jesus foi embora e nunca mais voltou em Nazaré. Nunca mais voltou em Nazaré. Diante de uma multidão revoltada, querendo matar Jesus, Jesus realiza um milagre. E o milagre que ele faz é um juízo contra aquele povo. Jesus vai embora e eles perdem Jesus. Quando lemos esse texto num primeiro momento, poderíamos pensar, coitado de Jesus. Foi rejeitado pelo seu povo. Possivelmente alguns amigos que cresceram com ele. Né? Que jogaram, não sei o que criança judia jogava naquela época, né? Brincou com ele. Os amigos de Jesus, possivelmente, às vezes. Mas ainda assim, ainda que nossas Bíblias, né, tragam esse título, que não o título que está aí em negrito não é inspirado, não é revelado, né? Que Jesus é rejeitado em Jerusalém, ainda que a SBB tenha colocado esse título, Jesus rejeitado em Nazaré, e de fato isso aconteceu, e nós já afirmamos isso hoje, em última análise foi Jesus quem rejeitou Nazaré. Foi Jesus quem rejeitou Nazaré. Então, meu amigo, meu irmão, aqueles que duvidam de Jesus, que rejeitam Jesus, que expulsam Jesus, no final das contas são rejeitados pelo próprio Jesus. Naquele dia, terão que ouvir: afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu nunca os conheci. É uma mensagem talvez um pouco dura. Talvez você, meu amigo, tenha vindo à igreja nessa noite desejando ver uma mensagem mais interessante, mais
para cima, mais alto astral. Afinal de contas, é aniversário da igreja. Mas o alvo dessa igreja é proclamar que somente Jesus pode salvar. Não há nenhum outro nome pelo qual você pode ser salvo. E se você está aqui nessa noite e ainda não creu em Jesus, eu quero afirmar para você, você precisa crer nele urgentemente. Porque se você não entregar a sua vida para Jesus, se você não confessá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida, chegará um dia em que ele vai te rejeitar. Se você rejeitá-lo por toda a sua vida, chegará um dia em que ele vai te rejeitar. E essa rejeição por parte de Jesus, ela é definitiva. Afaste-se de mim, eu não o conheço. Você não é meu amigo. Você não creu em mim. Nós estamos chegando ao final dessa mensagem, eu quero orar por você. Se porventura houver alguém aqui nessa noite, que ao longo da sua vida tem rejeitado Jesus, eu quero te convidar a fazer uma oração e pedir a Deus que quebrante seu coração e te leve a crer nele, a confiar nele, que te leve a entregar a sua vida a ele, mesmo que você ainda não tenha visto grandes sinais e milagres, mas essa palavra é suficiente. Essa palavra foi suficiente para Nazaré. Só que para Nazaré foi suficiente para condenar Nazaré. Mas ela pode ser suficiente para te salvar. E eu vou orar por você. Se porventura você quer entregar a sua vida a Jesus, eu imagino que nós tenhamos aqui presentes alguns irmãos que sejam diáconos, alguns irmãos que são líderes dessa igreja. Eu peço que aqueles que são diáconos e líderes dessa igreja, por gentileza, se coloquem em pé. Só aqueles que são diáconos e líderes da igreja. Se você fizer essa oração comigo, só esses irmãos podem ficar em pé. Se você fizer essa oração, que você quer confiar em Jesus Cristo, que você quer depositar a sua vida nele, procure um desses irmãos. Eu tenho certeza que eles estão preparados para te orientar, para orar com você, para cuidar de você, para te ensinar sobre Jesus e você ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor porque ela é suficiente. Ela é suficiente para cortar os nossos corações, para ir no mais profundo da nossa cela. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela consegue separar juntas e medulas, alma e espírito. Então ela consegue sondar o mais profundo do nosso ser, revelar o que há em nós, e expor, Deus, todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, mas ao mesmo tempo essa palavra que é a espada cortante, que expõe, Deus, o câncer do pecado que é em nosso coração, ela tem poder também para arrancar esse pecado e curar-nos para a glória do Senhor, nos dando um novo coração, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne que tem vida diante do Senhor. Senhor, nessa noite eu quero colocar nas Tuas mãos essa igreja. E eu te peço, Pai, que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, essa igreja venha ser cheia do Espírito Santo do Senhor, para que com poder e autoridade e ousadia, ela venha proclamar, ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo nessa cidade, como já tem sido ao longo desses 45 anos, para que por meio da instrumentalidade dessa igreja, vidas continuem sendo salvas, Deus, e aqueles que estão, Deus, no poder das trevas, no poder de Satanás, nas garras de Satanás, venham ser arrancadas deste reino das trevas, deste império das trevas e trazidas para o reino do Filho do Seu amor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada irmão, cada amigo que ouviu essa pregação. Se porventura houver alguém aqui nessa noite, Pai, que reconhece que precisa entregar a vida dele ao Senhor, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito confirme, Senhor Deus, esta necessidade neste coração, e que essa pessoa, Pai, possa, Deus, desejar, caminhar, seguir ao Teu Filho Jesus Cristo, e que esta igreja venha ser, Deus, o auxílio necessário para essas pessoas, para a glória do Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, é a oração que nós fazemos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmão Renato, agradeço mais uma vez a confiança, e Deus permitindo, continuaremos.